Cumprimento a todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, a gente acabou de até de ouvir essa notícia e o tema hoje é referente a isso mesmo, né? Orando ao Senhor, e a gente vê que as pessoas, ninguém nasceu para viver só. Desde que o Senhor criou o primeiro homem, Ele criou também a mulher para fazer a companhia. E essa companhia se chama família. E o tema de hoje que nós vamos trabalhar é 4 pilares para uma família feliz. E nesses pilares vamos ver o que realmente, onde precisamos mexer, onde precisamos nos orientar para chegarmos a essa felicidade a qual tão a palavra de Deus nos oferece, que é o amor do Pai. O texto base do nosso tema hoje é Provérbios capítulo 9, versículo 1. Provérbios 9, 1 nos diz: a sabedoria construiu a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Aqui o livro de Provérbios, ele nos relata uma festa. Nesse capítulo, ele nos relata uma festa. A festa da sabedoria e a festa da loucura. Então, se formos entrar mais adiante nesse capítulo aí, vamos entender o que realmente quer trazer para nós essa mensagem, descrita aqui no livro de Provérbios. Mas entendemos o quê? Que quando construímos com sabedoria, temos um alicerce. E temos, claro, um alicerce com 7 colunas. Essas colunas, ela começa com a estabilidade. Que coluna que é essa estabilidade? Então, na família, precisamos manter a capacidade de estarmos firmes diante das advergências que acontecem na vida. As adversidades que surgem, devemos estar firmes. Então, quando falamos em estabilidade, é estarmos estável na presença do Senhor, com base na fé, no conhecimento de Deus e na prática dos seus ensinamentos. Então, dos 7 pilares a qual o livro de Provérbios nos traz, referente à sabedoria, temos o segundo, que se trata do perdão. A casa, a família que não tem o perdão, essa também não tem a morada de Deus ali, não tem a presença de Deus. O perdão, ele é fundamental para quê? Para que você se liberte. Você não vai estar libertando a quem você está dando perdão, você está se auto-libertando. E isso nos ensina que Deus, ele é muito maravilhoso quando ele traz esse tema para nós, da sabedoria, a sabedoria dentro do lar, dentro da casa. O próximo pilar é o serviço a Deus, é o que o pastor acabou de falar. A família que se dedica realmente ao serviço de Deus, com certeza, Deus não desamparará. O serviço de Deus não é só você sair daqui e ir para outro país, não. Você pode servir a Deus fazendo a obra do Senhor na sua cidade, onde quer que você esteja. Esse é o pilar. Deus não quer a família distante dele. Deus quer todos envolvidos na sua obra. Deus quer todos na sua presença. O outro pilar se chama educação cristã. Então, desses 7 pilares a qual o Provérbios vem citando, no capítulo 9, entendemos que a educação cristã é um dos pilares a qual molda e mantém famílias existentes, mantém famílias firmes. Então, quando a educação cristã, ela parte de dentro de casa, eu estou moldando homens e mulheres presentes na presença de Deus.
Eu estou levantando homens, mulheres, crianças para o Senhor. E será muito mais fácil você conduzir o seu filho nos caminhos em que ele deve andar do que criá-lo sem conhecer os caminhos do Senhor. Se nós pararmos para observar, os nossos patriarcas da fé, eles tiveram grandes histórias que conhecemos ao decorrer da palavra de Deus, mas também muitos deles tiveram grandes desastres dentro da família. Então, meus amados, a família, ela não precisamos se preocupar que a minha família não é feliz. Porque não existe família feliz. Não vamos se preocupar com esse lado até nós entendermos realmente o que a sabedoria tem a ver com o lar de cada um de vocês. O que a sabedoria tem a ver com o nosso lar. Então, se nós entendermos ali Abraão, nós tivemos situações a qual não foi bem, até o próprio Isaac, fazendo diferença entre filhos, e tivemos muitos outros relatos. Mas para nós entendermos desde o princípio, para nós entendermos a origem da família, a família, ela não foi um projeto do homem. A família não foi o homem que constituiu dizendo, agora nós vamos ser um grupo, uma equipe de pessoas e vamos viver no mesmo lar. Não. A família foi criada por Deus. A família foi o Senhor quem criou. E como é um projeto de Deus, é claro que seríamos atacados pelo arco inimigo. E Satanás, ele fica revoltado quando ele vê uma família na presença de Deus. É por isso que, se mantivermos os 7 pilares, a qual o livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 1 de em diante, descreve esses 7 pilares aí, essas 7 colunas, nós vamos estar entendendo que o Senhor está nos direcionando no caminho certo. Então o inimigo, ele fica furioso quando ele vê o pai, a mãe, os filhos caminhando para a casa do Senhor. Ele fica furioso. Mas sabe de uma coisa? Ele pode se zangar, pode ficar furioso, mas o nosso Deus é muito maior. O nosso Deus, ele é muito maior para blindar a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, blindar a nossa família. Não é difícil encontrar lares cristãos totalmente destruturados. Contudo, pode existir lares felizes e estruturados sem que eles sejam perfeitos. Aqui, por exemplo, no que nós acabamos de ver, Salomão, ele usa uma personificação para mostrar que só com sabedoria e muita graça de Deus podemos edificar uma família. Então, nós precisamos entender o quê? Que para estruturar uma família, nós precisamos de colunas, e colunas resistentes. E se nós temos essas colunas, nós precisamos de um bom construtor. E se nós temos precisamos das colunas resistentes, temos o bom construtor, não pode ser qualquer um. Nós precisamos do nosso Deus como base da nossa família. O melhor construtor da família se chama Jesus. Jesus é o melhor construtor de uma família, porque ele constitui, ele ampara, ele dá a base, ele é o alicerce, ele é a coluna, ele é a proteção, ele é tudo para essa família. Ele é o alimento para essa família. E esse alimento hoje, ele está disponível para cada um de vocês. Alimentam-se com a presença do Senhor. Deixe ele agir nos seus lares. Deixe ele atuar na tua família, na tua casa. E você verá a diferença do agir de Deus dentro do seu lar. Nós vamos entender ainda que
Uma outra coluna se chama temor do Senhor. O temor do Senhor, ele é citado em várias passagens da Bíblia, que diz que o temor do Senhor é sabedoria. A outra coluna se diz palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus deve estar presente dentro de um lar cristão. Um lar cristão tem que ter a presença da palavra de Deus. O último pilar, a última coluna, se chama testemunho dos pais. O testemunho dos pais fala o reflexo dos filhos. O que os pais refletem dentro do lar é o que vai ver nos filhos. E olha, meus amados, o que muitos pais estão vendo os filhos se transformarem na desobediência, se transformarem em homens, mulheres, a qual não tem mais aquele temor a Deus, é porque muitos dos pais abrem mão da presença de Deus para deixar o mundo moldar e conscientizar, segundo o que eles querem, a vida dos filhos de vocês. Infelizmente, é o que nós temos observado muito aí fora. É o que nós vemos nos noticiários. Nós precisamos conhecer os nossos filhos a fundo, mas precisamos ser o bom testemunho que eles precisam. E um pai precisa saber ser presente na vida do filho. A mãe precisa ser presente na vida do filho. E essa presença não é só de manhã, fez um café, fez um almoço, uma janta, o pai colocou a comida dentro de casa, não é isso. É o amor, o respeito, a comunhão e o relacionamento entre os membros da mesma casa. Precisamos entender que se nós não tivermos essas colunas, nós temos uma família destruturada. E o testemunho dos pais fala muito com os filhos. O filho, ele observa como o pai trata a mãe, como a mãe trata o pai e como ambos o tratam. Será que eu sou um marido arrogante? Será que a minha esposa é uma esposa arrogante? Vamos refletir sobre isso. Será que o testemunho que eu estou passando para o meu filho dentro de casa é isso? Será que a minha esposa tem palavra dentro da minha casa? Será que eu, como pai, como marido, tenho palavra dentro da minha casa? Os dois devem se comunicar, os dois devem conversar, porque ambos são uma só carne. Não existe dois caminhos dentro de um lar. Se um diz não, o outro diz sim. Se um diz não, tem que ser não. Se um diz sim, tem que ser sim. Não pode existir dois caminhos dentro de um lar. Lá em casa é assim, sempre foi assim. Minhas filhas chegavam, pai, eu preciso fazer isso, eu quero isso. Olha, a minha parte é não. Mas veja com sua mãe e eu vou conversar com ela. Ah, pai, a mãe disse não. Então pronto. Acabou. Ah, pai, mas a mãe não, porque a mãe não deixou, o senhor não vai deixar. Não deixo. Aqui nós só temos uma palavra. E criamos nossas filhas assim, graças a Deus, as duas estão casadas. Temos o Ianzinho com 10 anos, no mesmo ritmo. Deus tem nos abençoado, tem nos dado sabedoria para conduzir a nossa família, os nossos filhos. E é assim que tem que ser, meus amados. Mas aprendemos isso como? Nós já constituímos a nossa família fazendo isso? Não. Nós aprendemos aqui, ó, meditando na palavra do Senhor. Estudando junto a palavra de Deus. Efésios falou muito com nós no começo, pastor e pastora. O livro de Efésios falou muito com nós. Provérbios também falou muito. Foi um dos livros que nós se identificamos na Bíblia quando começamos a entrar no mundo cristão.
Esses livros falaram muito como que deve ser o marido, como que deve ser a esposa. Isso nós estamos falando para moldar uma família. Mas a palavra toda de Deus em si, ela é uma sã doutrina para nos ensinar e nos inspirar no que precisamos. Então, se falando dos 7 pilares, dos 4 pilares mais para uma família mais feliz, nós conhecemos as 7 colunas. Como são 4 pilares, o primeiro se chama temor ao Senhor. O livro de Salmos, na verdade, 128, versículo do 1 ao 4, nos diz, Salmos 128, versículo 1 ao 4, nos diz: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como a videira frutífera dentro da sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, o temor do Senhor é de sabedoria, quem a pratica. Nós entendemos o quê? Que uma base da sustentação de uma família saudável é o temor ao Senhor. E o homem que o teme e anda nos seus caminhos, ele é próspero, abençoado, juntamente com a sua família. Para confirmar o que nós vimos aqui, nesse Salmo 128, nós podemos observar que o livro de Jó também, o livro de Jó, ele confirma essa escrita, essa passagem, a qual está registrada em Salmo 128, livro de Jó, e Salmos também 111, versículo 10, também diz que ali, que a sabedoria é o temor do Senhor. Então, nós podemos observar que Deus trata muito sério a questão do temor. Então, dentro de um lar, se não houver o temor a Deus, não existe família feliz. Não existe família feliz. O temor a Deus não é você ter medo de Deus, mas você ter medo de desagradar ao Senhor. É um medo de desagradar ao Criador. Esse é o verdadeiro temor que o Senhor quer que tenhamos. O segundo pilar, meus amados, se chama tempo de oração. Tempo de oração. Jeremias, capítulo 29, versículo 12, nos diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Meus amados, esse texto ele é forte, porque aqui ele confirma que o Deus que nós servimos, ele é um Deus ouvinte de oração. Ele confirma que, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Não estaremos falando sozinhos. Não estaremos falando sozinhos. Eu contei outro dia no PG a história de um homem que ele não tinha o hábito de orar, não sabia orar. E a filha dele, cristã, e ela sempre falava do amor de Deus para ele, mas ele não dava atenção, e ele dizia que ele não sabia falar com Deus. E ele não dava essa oportunidade para que ela trabalhasse na vida dele a palavra de Deus. Não dava oportunidade para que Deus pudesse agir no coração dele. E ele ficou enfermo, e esse homem, ele ficou de uma forma que ele não poderia mais sair de casa. Ele estava em estado terminal. E esse homem, um certo dia, pegou a filha dele e pediu para que colocasse uma cadeira do lado da cama dele, onde ele ficava deitado o dia todo. Dali ele só ficava dentro daquele quarto. E pediu para colocar essa cadeira. O que eu venho trazendo aqui referente ao falar com Deus? Esse homem, ele pediu para colocar essa cadeira,
E todos os dias a cadeira estava ali, ela não via ele sentar, ela não via ninguém sentar, mas a cadeira estava ali, ela fez a vontade dele. E certa vez ela viu que ele estava muito mal mesmo, já estava nas últimas. Ela chamou o pastor da igreja a qual ela congregava para que fizesse uma oração por ele, orasse, levasse uma palavra para ele. E ela falou para ele se ele aceitava o pastor dela ir lá, e ele falou que sim. Então ela comunicou ao pastor, o pastor chegou lá e disse: obrigado, eu sabia que você estava me esperando, mas sentar do seu lado é uma honra. Ele disse: não, eu não coloquei essa cadeira para você, mas eu estou sabendo, já estava sabendo que você vinha, pode ficar aqui do outro lado. Essa cadeira aqui, ela é um assunto meu particular. E ele, então, o pastor conversou com ele, orou nele e falou: conte-me a história dessa cadeira. Ele disse: eu não sei falar com Deus, eu não tinha intimidade com Deus, mas eu aprendi a partir do momento que eu passei a perceber Ele perto de mim. Então, como eu não vejo Ele fisicamente como eu estou te vendo, eu coloquei essa cadeira que no momento que eu falo com Ele, eu consigo vê-lo. Olha só. E esse homem, o pastor saiu, alguns dias depois, a filha desse homem procura o pastor e diz: pastor, o meu pai morreu. Ele partiu, mas ele partiu em Cristo. O pastor disse: nós continuaremos orando pela sua família para que Deus os fortaleça. Ela disse: mas eu fiquei intrigante. Ele pediu para me colocar uma cadeira do lado da cama dele e eu nunca entendi o motivo daquela cadeira. Aí o pastor virou para ela e disse: olha, só saiba que ele morreu nos braços de Jesus. Porque para ele, quando ele estava falando com Deus, quando ele estava falando com Jesus, ele conseguia ver ele sentado, conversando frente a frente. É essa intimidade que precisamos ter com o Senhor. É essa intimidade que precisamos ter. É conseguir enxergar Ele sentado na cadeira, te ouvindo e te respondendo. Quando nós temos essa real presença do Senhor em nossa vida, entendemos realmente o significado da vida. Mas essa presença não deve ser só comigo, deve ser dentro do meu lar, dentro da minha casa. Essa presença, ela deve ser real todos os dias, enquanto Deus nos permitir. Aleluia. O terceiro pilar, meus amados, é a palavra de Deus, conforme registrado em Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8 nos diz: não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Forte, né? Forte. O Senhor, Ele quer que a palavra dEle seja o nosso alimento, dia após dia, para que Ele esteja presente na nossa vida, para que assim nós tenhamos conhecimento para cumprir fielmente tudo o que está escrito no livro da vida. E nós entendemos que quando falamos de meditar na palavra de Deus, o pastor outro dia comentou sobre esse assunto, eu reforço. Quando falamos em meditar na palavra de Deus, estamos realmente colocando em prática dentro do lar, dentro do nosso lar? Essa é uma reflexão para todos nós. Será que realmente aquele momento que precisamos colocar em prática, aquele momento de estudo da palavra de Deus com os filhos, será que está acontecendo? É forte. Será que aquele estudo meu com a minha esposa, nós dois, se alimentando espiritualmente da palavra de Deus, está acontecendo? Será que o nosso trabalho, o nosso cotidiano não está tomando muito nosso tempo?
e tirando Deus de lado. Precisamos refletir sobre isso. Precisamos refletir sobre isso. Em Salmos 1, versículo 1 e 3, nos diz, Salmos 1, diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto ao ribeiro, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Até aí. Não somos como o caso deles. A palha seca, a folha seca, caiu, o vento carregou e se foi. Não. Nós criamos raiz na presença de Deus. A família que tem Deus dentro do lar tem raiz. Essa família se chama família cristã. E o inimigo, ele teme quando ele chega na porta de uma casa que teme ao Senhor, que rege os caminhos do Senhor. Uma família que anda nos caminhos de Deus, o inimigo, ele pensa 3 vezes antes de atacar, porque ali ele diz: aqui tem servos de Deus, aqui tem servos do Deus, Criador do céu e da terra. É assim que ele vê. Ele não se levanta, por mais que ele levanta, cai. Se levantar uma vez, cai, 10 vezes cai, 1000 vezes cai. Sempre que se levantar, vai cair, porque o nosso Deus é muito maior. Aleluia. Nós não servimos qualquer um. Nós temos o nosso Criador do nosso lado. E Ele é o nosso provedor, o nosso mantenedor. Esse Deus é o qual nós servimos. A palavra de Deus é mais um pilar de sustentação de uma família saudável. Sem ela, não conhecemos a vontade de Deus e, em consequência, ficamos sem direção. A palavra de Deus é alimento para nossas vidas, por isso, não podemos ficar sem ela um dia sequer. Somos orientados e ensinados, e devemos ensinar aos nossos filhos sobre como devemos nos manter firmes na presença de Deus. Provérbios, ele dá uma orientação para os pais em relação aos filhos, em Provérbios capítulo 22, versículo 6, nos diz: instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Meus amados, o que nós estamos falando hoje aqui, coloca na tábua do teu coração. Coloca na tábua do teu coração e leva para dentro de casa. E faz isso aqui, ó. Instrua a criança no caminho que ela deve andar. Ah, mas meu filho cresceu, casou, se desviou dos caminhos de Deus. Pode acontecer? Pode. Pode. Assim como aconteceu com outras famílias, nossos patriarcas, aconteceu isso. Mas o nosso papel como pais, enquanto os filhos estão sobre nossa responsabilidade, é fazer isso. Instruir os filhos no caminho em que deve andar. O nosso papel é esse. Salmo 127, versículo 4. Vai falar muito com nós referente ao que nós estamos vendo aqui. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Olha só, os filhos nas mãos dos pais são como flecha. Você direciona o seu filho para onde você quer que ele vá. Isso não é historinha de conto de fada não, tá? Isso é real, isso é verdade. Quando você direciona o seu filho, você vem para a igreja, o filho está vindo, você está orando em casa, o filho está orando, você vai
tomar uma refeição, orou antes junto com a família. Você vai deitar, orou. Você ensinou o seu filho que deve ter comunhão, relacionamento e intimidade com o Senhor. Você vai saber que você está plantando no coração do seu filho, na vida dele, o Senhor. Você está plantando o Senhor na vida dele, alimentando todos os dias. O quarto pilar se chama exemplo de vida. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com paciência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aqui o Senhor, Ele nos dá uma instrução como que devemos direcionar nossos filhos. É falando da palavra de Deus ao deitar, ao levantar, ao caminhar, a oportunidade que estivermos, temos que estar alimentando o coração de nossos filhos com a palavra do Senhor. E assim nós estaremos com um pilar, um alicerce firme, sendo o Senhor. Não há outro. Não há outra situação. Não há outra coisa que esteja ao nosso alcance, a não ser o Senhor presente na nossa família. Se quisermos construir uma família saudável, vamos precisar do pilar a qual acabamos de falar. As atitudes de cada um membro da família, principalmente dos pais, falam muito mais do que as palavras. Ensinamos muito mais pela forma como vivemos do que com as palavras que proferimos. Há pais que mentem na frente dos filhos, compram e não pagam, falam mal dos outros, não dão exemplos dentro de casa, tratam mal seu cônjuge e, diante de tudo isso, ainda querem que suas famílias sejam saudáveis. É verdade. É pesado, mas eu tenho que falar isso. Precisamos, meu amado, agir ao contrário destas palavras que eu acabei de mencionar. Porque o pilar que nós falamos anteriormente, que fala sobre o testemunho dos pais, isso é que reflete para os nossos filhos. Isso é que reflete para os nossos filhos. E assim, meus amados, para encerrar, eu deixo esse texto aqui, Josué, capítulo 24, versículo 15, que nos diz: nesse momento aqui, a nação de Israel estava bem dividida e muito distante da presença de Deus. Josué chegou e falou: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses a quem seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos repetir essa passagem, essa fala de Josué aqui, quando ele diz: eu, porém, e minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Fique de pé, meus amados, vamos orar.